E falamos agora de mercado de soja e de milho. Olha só, nós estamos com um comportamento de mercado que tem apontado para dados que vão dando conta de uma safra norte-americana cheia, que deve ter uma colheita melhor. Este é o cenário que se tem. Num curto prazo, o clima colabora com os norte-americanos e nós estamos vendo exatamente neste fechamento de semana, nesta sexta-feira, uma alta mais vigorosa, né? Uma alta técnica chamada para a soja na Bolsa de Chicago. Para falar a respeito da movimentação, de como que isso influencia no mercado brasileiro, eu converso agora com Enio Fernandes, ele que é da Terra Agronegócios e participa do Agricultura BR conosco. Enio, um prazer sempre falar contigo. Como que essa situação, né, de uma safra norte-americana agora se consolidando como uma boa safra, como que ela influencia mercado, como que ela influencia as negociações, principalmente aqui no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos do Agricultura BR. Vamos lá, nós temos dois cenários aqui. Um é o fundamental. Fundamentalmente, nós estamos vendo a soja com uma sustentação muito firme de preços, né? Ela está variando entre um suporte de $14 por bushel e uma resistência de 14,70, 14,60 dólares por bushel. Por que isso? Porque mesmo com a boa safra nos Estados Unidos, os estoques de passagem americanos vão ser apertados. Esses estoques apertados evitam quedas mais substanciais nas cotações em Chicago. A nossa preocupação não é quanto a esse momento fundamentalista, é como a macroeconomia vai reagir. Nós estamos vendo a dificuldade de controlar a inflação nos Estados Unidos e devido a isso, as declarações do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, muito incisivo falando que vai controlar a inflação. Estamos vendo a inflação na Europa em patamares extremamente altos para padrões europeus, né? 9%, 9,1%, e isso pode trazer uma certa dificuldade nesses países em controlar a inflação. Eu subo a taxa de juros, eu começo a comprimir a demanda, né? E por fim, nós também estamos assistindo dificuldades no crescimento da economia da China. Tirando a macroeconomia, o cenário fundamental de soja ele é muito sustentável, até a chegada da safra da América do Sul, principalmente do Brasil, que deve chegar em meados de janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Tirando a macroeconomia, estruturalmente o mercado está bem sustentado. Enio, e nós estamos vendo também a questão de demanda. A demanda está muito interessante, principalmente por parte de China, tem se apresentado junto às aquisições aos Estados Unidos. A soja americana, nesse momento, ou ainda segue mais competitiva do que a soja brasileira. Como que isso tem balanceado o mercado internacional? Os chineses são extremamente hábeis negociadores, né? Eles estão comprando do Brasil, eles estão comprando da Argentina e eles estão comprando dos Estados Unidos. Mesmo a soja brasileira mais cara que a americana, até porque nós temos muito pouca soja para chegar até o final do ano, né? Eles estão comprando aqui, porque eles não centralizam as compras só nos Estados Unidos para evitar altas mais robustas em Chicago. Essa tendência do chinês dividir suas aquisições é uma estratégia de compra muito inteligente. Ele vai continuar fazendo isso. Só que de agora em diante, os volumes que o Brasil tem para vender também são muito pequenos. Nós não temos muito mais soja para exportar, né? A indústria local vai segurar um pouco de soja aqui dentro e os nossos exportáveis vão ser menores, até porque nós tivemos uma perda de safra muito forte. E coincidindo com esse momento, entra a safra americana. Ao entrar a safra americana, a pressão da safra faz os preços cederem. Isso ajuda os chineses. Quando a gente começar a ver a colheita norte-americana de soja, nós vamos ver os chineses dando preferência para a soja norte-americana e deixando a soja brasileira e argentina com menor interesse. O foco vai ser comprar durante a safra nos Estados Unidos e eles vão torcer para que esse plantio brasileiro aconteça normalmente, que o clima se desenvolva bem. Nós temos algumas ameaças pela frente, né? E eles vão
continuar comprando dos Estados Unidos até a nossa soja ganhar competitividade. Enio, nesse escalonamento de cenários, nós temos a safra brasileira 22-23, quanto à sua comercialização, vindo bem mais lenta do que a média dos últimos 5 anos e mais lenta até que ano passado, que já não era um volume, na 21-22, nesse mesmo período, já não era um volume muito intenso, mas ela segue também mais atrasada do que essa. Como que a gente pode ler esse destaque, né, essa característica da campanha 2022-2023 brasileira? Excelente pergunta sua, Fabiano. Na verdade, os produtores nos últimos 4 anos, quando eles fizeram hedges lá atrás, antecipadamente para proteger suas margens, no momento da colheita os preços estavam maiores. Nesse período também nós tivemos uma forte valorização da moeda norte-americana. Isso também ajudou essa diferença de preços em reais para quem não fez o hedge. Então isso estimula o produtor a ser mais cauteloso nas suas fixações. Logicamente, a gente nem começou a plantar ainda. O produtor brasileiro, o que eu acredito que ele vai fazer? Primeiro, ele vai focar no plantio. Se ele verificar que a safra está desenvolvendo bem, que as produtividades dele vão ser relativamente saudáveis, ele começa a acelerar essas fixações. Do outro lado, os demandadores, quem precisam desse grão, eles vão ser mais prudentes nessas aquisições. Se os produtores brasileiros estão pouco vendidos, do outro lado da mesa, os demandadores estão pouco comprados e ambos precisam fazer sua posição. Ninguém vai chegar na safra completamente sem estar vendido e completamente aberto nas suas aquisições, pois o risco é duplo. É o risco produtor, mas também é o risco demandadores. E, principalmente, as traders não conseguem comprar a safra no momento exato que a safra está acontecendo. Logicamente, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós vamos ver um incentivo do mercado tentando antecipar parte dessas fixações dos produtores brasileiros. E essa estratégia vai ser correta ou não, dependendo como o clima vai se comportar. Clima mais amigável à produção, mais tranquilo, menos veranícola, mais dentro da normalidade, os produtores vão acelerar suas fixações e os demandadores também vão participar dessas fixações. Agora, se nós tivermos problemas de novo na América do Sul, problemas com laninha, falta de chuva no Rio Grande do Sul, falta de chuva na Argentina, a comercialização vai ser extremamente complicada. Isso, os produtores vão recuar da ponta de venda. Isso vai dar uma pressão muito forte nos prêmios para tentar originar a soja brasileira para 2023. Enio, e eu tenho conversado com alguns produtores e muitos deles têm uma expectativa alta ainda de uma saca de soja mais próxima a R$ 200 no interior do país. É um valor que a gente não está vendo nem em Porto no momento. E uma outra situação que dentro dessa questão aí das negociações desses produtores é que o dólar nessa reta final, nesse semestre final de 2022, enquanto se acreditava bastante num dólar mais forte no mercado interno brasileiro, o que converteria os valores negociados em reais mais altos no Brasil, no ano eleitoral, ainda não se confirmou. O dólar continua ali numa banda mais baixa do que aquilo que muita gente apontava no começo do ano, até o mês de junho. Esse dólar permanecendo no estágio que ele está neste momento, atrapalha muito esse planejamento de alguns produtores que acreditavam numa soja em reais mais alta, mas também por conta de câmbio? Em verdade, essa questão da gente tentar vender soja 200, 240, esses números fixos, não é uma estratégia muito inteligente. A gente tem que ver se está dando margem ou não. Nos atuais preços dessa soja que o produtor ainda tem na mão, que ele colheu o ano passado, que está guardada, os preços de venda agora dão margem. Logicamente, se os preços fossem maiores, as margens seriam bem melhores. Eu acho pouco provável, caso o dólar continue orbitando perto de 5,10, 5,20, que a gente consiga R$ 200 no interior, porque eu precisaria desses R$ 200 perto de 210 dos portos, 215 talvez. Eu acho isso pouco provável, até porque nós temos uma safra norte-americana chegando. É impossível? Não, não é.
Se a gente tiver excesso de chuva na colheita, ou uma antecipação do clima mais frio nos Estados Unidos, ou uma nova turbulência mundial, algo imponderável. Vou te dar um exemplo, né? Um corte drástico na produção de petróleo, algum problema que afete mais ainda a situação energética, que forçaria o preço do petróleo a subir, que também demandaria mais óleos vegetais, biocombustíveis, como os originados da soja. Isso pode acontecer. Em mercado, falar que é impossível, não existe. A probabilidade é pequena. Nós estamos também indo para o final de uma temporada, né? Quase todos os demandadores já fizeram seu programa de esmagamento, já fizeram seus programas de exportações. Nós precisaríamos de um fato novo. Lembra vocês que já aconteceu isso. Um determinado ano agora, recentemente, nós tivemos aquele derecho, né? Excesso de chuva nos Estados Unidos, tivemos danificado alguns armazenagens e alguns pontos de soja. O chinês, o mercado demandador, não teve outra alternativa. Foi fortemente no Brasil tentar tirar toda a soja que ainda tinha aqui, porque a soja americana estava impossibilitada de acessar o mercado. Pode acontecer, mas a probabilidade não é alta. Eu lembro que no final da última semana, começo dessa, nós vimos muito influenciados, né, nos Estados Unidos por conta de números que foram apresentados por um tour de produção que verificou essa situação de soja ser maior e provavelmente uma produção de milho nos Estados Unidos mais pressionada. Isso fez com que muitos investidores, né, fundos de investimentos, operadores de mercado, migrassem até posições de soja para milho. A gente chegou a ver a soja cair, milho subir. Qual que é a tendência neste momento, depois de já estar com este cenário precificado na Bolsa de Chicago? Bom, vamos lá. Se nós olharmos o que o ProFarm Crop Tour mostrou, ele mostrou uma produtividade de soja muito próxima do que o USDA estava apontando, mas no caso do milho, ele apostou uma diferença muito drástica. O USDA projetando 175 bushels por acre, o ProFarm Crop Tour falando em 168. Pois bem, novas agências, novas consultorias estão visitando áreas nos Estados Unidos. No caso da soja, a variação de produtividade esperada por essas agências são muito pequenas. Os números que estão saindo agora é 51,8 bushels acre, no caso da soja, 51,9 e o USDA 51,7. Quer dizer, não temos grandes surpresas na soja, ao que tudo indica. Vamos esperar o relatório de oferta e demanda mundial, o Supply and Demand, agora dia 12 de setembro. No caso do milho, essa diferença continua forte, né? Algumas agências falando em 170 bushels por acre, outras 172, outras 174. Na visão da Terra Agronegócio, nós não vamos ter a produtividade que o USDA projetou o mês passado, de 175 e alguma coisa, mas também não vamos ter a produtividade do ProFarm Crop Tour, de 168 bushels por acre. É alguma coisa nesse intervalo. Agora, quando eu transfiro isso para a área plantada de milho, são números importantes. A diferença do ProFarm com o supply e demand, com a oferta e demanda do USDA é 15 milhões de toneladas. Se a gente olhar os números divulgados agora, nós estamos falando de diferença de 7, 10 milhões de toneladas. É muita diferença. Se nós chegarmos no próximo relatório de oferta e demanda mundial e o estoque de passagem do milho for abaixo de 1 bilhão de bushels, nós vamos ter oportunidades de alta nas cotações de Chicago, principalmente no contrato de dezembro.